Vamos pedir a permissão e a proteção dos nossos bons espíritos, de Deus, Pai, nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus, de todos os irmãos espirituais que estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo. Nós estamos hoje no livro O Céu e o Inferno, capítulo 4. O capítulo 4, ele trata exatamente do inferno. E nós estamos hoje no item 8. O item 8, ele fala sobre os limbos. Então, o que seriam os limbos, Na aula passada a gente já falou sobre o inferno e sobre o purgatório. O purgatório foi uma maneira que encontraram para ficar no meio termo. Se a pessoa não era tão ruim assim, não era tão boa assim, então não podia ir para o céu, não podia ir para o inferno. Onde ficaria? Ficaria no purgatório. Mas, como sempre temos perguntas, e aquelas pessoas que não fizeram mal nenhum, ou que não sabiam que estavam fazendo mal, para onde iriam quando desencarnam? Então, as igrejas cristãs, criaram também o limbo, que é onde vai ficar esses espíritos, essas almas, que não sabiam que estavam pecando. Então vamos lá, os limbos, no item 8. O meu aqui é na página 61. É verdade que a igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo do inferno, mas, também não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos, diz a igreja, nessa situação jamais definida, na qual, se não sofre, também não goza da bem-aventurança. Esta sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica indefesa para sempre. Tal privação importa, assim, um suplício eterno e tanto mais imerecido, quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto ao selvagem que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais, certo? Este não tem a responsabilidade e o mérito cabível ao que procede com conhecimento de causa. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus que se contém integralmente nessas palavras do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou más, porém praticadas voluntária e livremente, únicas que comportam a responsabilidade. Nesse caso, não pode estar a criança, o selvagem, e tampouco aquele que não foi esclarecido no mesmo lugar. Então, o que ele diz aqui, que é uma doutrina impraticável, Se Jesus já deixou bem claro, a cada um segundo suas obras. Então, se a pessoa fez alguma coisa de bom ou de ruim, ele vai responder segundo as suas obras. Agora, no caso desses que não têm ciência, não tem responsabilidade, por exemplo, uma criança, como ele diz aqui, que morreu em tenra idade, um natimorto, ou que logo nasceu, logo morreu, como é que ele vai ser condenado a viver eternamente preso em um determinado lugar, sem ter condições de progredir, de evoluir, de responder pelas causas que fez, porque não é a culpa dele, então quer dizer que ele não vai pagar pelo que não fez, mas também não vai poder ir para o céu porque não fez o bem. Então, é uma coisa meio injusta, que nesse caso aqui ele fala sobre o selvagem e a criança. Isso fica meio duvidoso, por conta dessas perguntas. E aí, como é que fica? Para onde vai? Como que faz? E as religiões cristãs, elas ficam meio sem saber explicar, sem saber para onde nem como vai essa alma. Quadro do inferno pagão. Estamos no item 9. Então, o item 9 ele diz o seguinte: o conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon no Telêmaco, posto que auria na mesma fonte quanto as crenças fundamentais têm
a simplicidade mais concisa da prosa. Então o inferno dos pagãos, ele era mais comentado pelos poetas. Os poetas tinham a necessidade de fazer com que a poesia desse certo, o verso combinasse. Então, para isso, inventava um pouco, criava algumas crenças. E como ele diz aqui, Fénelon, no Telêmaco, o Telêmaco é um livro, um conto, aliás, o Telêmaco é um conto. Então, ele também fez a mesma coisa, ele usou de recursos para poder ficar bonitinho a poesia que ele estava colocando ali, os versos que ele estava colocando. Então, algumas palavras foram usadas em virtude do texto e não do conteúdo. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis com a vista à instrução do seu régio discípulo. Por muito popular que seja essa obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição ou não meditam sobre ela de modo a estabelecer comparação. E assim, acreditamos de utilidade reduzir os tópicos que mais diretamente interessem ao nosso assunto, isto é, os que se referem especialmente às penas individuais. Então ele descreve, falando do Fénelon aqui, ele descreve os lugares, preocupando mais com o sofrimento, não tanto com a localização física, com o jeitão físico, e sim pelo sofrimento dos reis. Ele vai, esse Telêmaco conta a história dos reis, então ele vai contar o sofrimento dos reis, e não vai se preocupar muito com a descrição do lugar. E como Kardec coloca aqui, então ele vai colocar apenas fatos ou assuntos que interessam, no nosso caso. O resto vai ficar fora desse. No item 10. Ao entrar, Telêmaco ouve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é? Perguntava-lhe a vossa desgraça. Quem foste na terra? Nabofarzã, responde a sombra, rei da soberba Babilônia. Ao ouvir meu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Fazia-me adorar pelos babilônios num templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etíope. Jamais alguém ousou contradizer-me, sem de pronto ser punido. Inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar-me a vida mais e mais deliciosa. Então era um rei, e esse Telêmaco, quando ele entrou num determinado lugar, ele ouvia gemido de uma alma. E ele perguntando, e essa alma respondeu que tinha sido um rei. E esse rei, que se preocupava mais com o povo adorando a sua majestade, adorando tudo que ele fazia, ele se preocupava mais em colocar lugares bonitos para que ele pudesse ter prazer, Se preocupava mais com os prazeres dele do que do povo. Continuando. Moço e robusto, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher que eu amava e que me não correspondia, fez-me sentir claramente que eu não era Deus. Então ele se achava um Deus, Mas uma mulher que não correspondia ao amor que ele dedicava a ela fez ele entender que ele não era um Deus. E essa mulher, continuando aqui o trecho, envenenou-me e nada mais sou. Então ele morreu envenenado por essa mulher. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em uma urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se às chamas da minha fogueira, a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora. A minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro a horríveis suplícios. Então ele contando que o povo foi fazer presença e choravam fingidamente, Mas na verdade esse povo tinha horror de tudo que ele fez, de tudo que ele fazia, Apenas estavam fazendo aquela bajulação ali porque tinha sido um rei.
E aí, continuando a história do Telêmaco, compungido ante esse espetáculo, diz-lhes: Ereis vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentíeis, porventura, essa paz suave sem a qual o coração se conserva opresso e abatido em meio às delícias? Não, respondeu o Babilônio. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem. Os sábios exaltam essa paz como bem único, enquanto a raiva nunca a senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo o cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua. O menor intervalo de razão de calma ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que flui. Qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho. São esses os bens que choram. Então ele não entendia de que seria paz, né? Quando o Telêmaco pergunta se ele era feliz, se ele tinha paz, ele não entendia muito bem. Ele só queria era curtir a vida, como hoje em dia, né? A gente diz, né? Vou curtir a vida. Não pensa, a pessoa não pensa na vida futura, não pensa no que pode vir futuramente. Né? Se fizer o bem, vai receber o bem. Se fizer o mal, vai receber o mal. A maioria das pessoas não pensam na lei do retorno. Então isso fica meio difícil de entender, porque essa lei do retorno ela é verdadeira. E o retorno vem, né, querendo nós ou não. Continuando aqui. Assim falando, o Babilônio chorava qual homem pusilânime, enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Então esse rei chorava, né? Mas ele chorava preocupado com o que ele tinha e não com o que ele fez, né? Inclusive, ele não estava habituado a sofrer, então chorava por isso. E junto dele, né, estavam os escravos que foram mortos para saudar o rei, né? Uma coisa mais horrível, né, essa, né? O rei morreu, então mata-se os escravos também, em homenagem ao rei. Continuando, Mercúrio os entregara a Caronte com o seu rei, outorgando-lhe poder absoluto sobre esse rei, a quem tinha servido na terra. Então Mercúrio, né, um outro rei, entregar a Caronte, né, entregar a Caronte, seria um tipo de um barco, de uma condução que trouxe esses escravos, né? E esses escravos ficaram para servir o rei. Tinham que servi-lo na terra. Só que quando ele morreu, mataram os escravos também. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabofarzã, que retinham encadeada, infringindo-lhe as mais cruéis afrontas. Então os escravos, que agora almas de escravos, não tinham mais medo do rei. E eles colocavam afrontas, né, infringiam afrontas a esse rei, porque eles não tinham mais medo. Dizia-lhe uma: não éramos nós homens iguais a ti? Insensato que era, julgavas-te um Deus, a ponto de esquecer a tua origem comum a todos os homens. Outra alma, né? Outra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão em não querer que por homem te houvessem, porque na verdade era um monstro desumano. Ainda outra: então, onde estão agora os teus aduladores? Nada mais têm a dar, desgraçado, nem mesmo o mal podes fazer mais. Este reduzido a escravo dos teus escravos, a justiça dos deuses tarda, mas não falha. Então, novamente, né, os escravos aí, né, comentando isso, comentando que essa justiça deles vinha de uma maneira que o rei agora ele não podia fazer mais nada. Ele se achava um deus, porém agora ele não era nada. Ele era escravo dos escravos. Então a justiça, como ele diz aqui, tudo que ele fez, a justiça dos deuses tarda, mas não falha. Então tudo que ele fez, agora ele estava pagando. A estas frases duras, Nabofarzã
se rojava por terra, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Se rojava, né, se rolava, né, se atirava por terra, desesperado. Mas Caronte instigava os escravos, né? O condutor aí, no caso, Caronte, instigava os escravos. Arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade. Não possa ele consolar-se escondendo a sua vergonha. Preciso é que todas as sombras do estige a testemunhem como justificativa dos deuses que por tanto tempo toleraram o reinado terreno deste ímpio. Então, esse Caronte, que seria o condutor dos escravos, né, atiçava todos os escravos contra ele, né, nesse lugar de sombra, esse estige, né, lugar de sombras. E faziam com que ele sofresse, puxavam ele pela corrente, arrastavam ele, para que ele não pudesse ficar se consolando. Ele tinha que sofrer a vergonha que ele tinha colocado em todos os outros. E ele avista logo, bem perto de si, o negro tártaro, e tragando escuro e espesso fumo, cujo cheiro méftico daria a morte se espalhasse pela morada dos vivos. Então aí ele avista um dos negros, um dos escravos, o tártaro, né, fumando um cigarro de fumo com aquele cheiro bem forte e característico dos fumos antigos, né? Então, aquilo, como ele diz aqui, era tão forte que poderia causar a morte de algum vivo. Esse fumo envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído semelhante às torrentes mais caudalosas, quando se despencam de altos rochedos em profundos abismos, concorria para que nada se ouvisse nesses lugares tenebrosos. Então, o fumo a maneira de fumar fazia um barulho tão grande, tão forte, parecendo uma cachoeira, né? Como ele diz, que caudalosas torrentes de água. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse barato. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meios de fraudes, traições e crueldades. Então ele viu esses homens que estavam ali punidos porque tinham pensado só na riqueza, só na parte material, e agiram e procuraram isso através de traições, através de crueldade. Continuando, aí notou muitos ímpios hipócritas que, simulando amar a religião, dela se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem ambições e zombarem dos crédulos. Parece que esse texto é de hoje, né? Alguns religiosos, né? A gente não pode dizer todos, mas alguns, simulando o amor da religião, né? Que é um pretexto para satisfazer as suas ambições. Tem muita gente enriquecendo através da credulidade de algumas pessoas. Talvez pessoas inocentes, mas que acreditam que aquela pessoa está praticando o bem e doa todos os seus dotes, o seu dinheiro, para poder ir para o céu, como acontece, se você deixar aqui tanto, você vai para o céu. Mas na verdade vai para o bolso, né, daqueles que usam esses crédulos para satisfazerem as suas ambições. Os que haviam abusado até da própria virtude, o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais acelerados de todos os homens. Então esses eram punidos de maneira diferente, né? Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria, violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores que aqueles hipócritas. Então, até quem assassinou, no caso da esposa que assassinou o marido, o filho que assassinou o pai, sofria menos do que esses que abusavam, né, da credulidade das pessoas. Os 3 juízes infernais assim o queriam por esta razão, né? Então, existiam também 3 juízes, né, que queriam
que isso acontecesse assim. Por essa razão, os hipócritas não se contentam com ser maus como os demais ímpios, porém querem passar por bons e concorrem por sua falsa virtude para a descrença e corrupção da verdade. Então esses hipócritas, como eles dizem aqui, eles não se conformavam só em ser maus, eles eram maus se fazendo de bonzinhos, se fazendo de cordeiro, né? Lobo em pele de cordeiro, como a gente diz hoje. Então eles mereciam um sofrimento maior até do que aqueles assassinos. Os deuses, por eles zombados e desprezados perante os homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingarem de tais insultos. Perto destes, outros homens aparecem que vulgarmente se julgam isentos de culpa, mas que os deuses perseguem desapiedadamente. São os ingratos. Então, aqueles que abusaram da virtude, agora os ingratos. Os ingratos, os mentirosos, os aduladores, que louvaram o vício, os críticos perversos que procuraram enodar a mais pura virtude, enfim, aqueles que, julgando temerariamente das coisas, sem as conhecer a fundo, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. Então aquelas pessoas, ingratos, mentirosos, aqueles que ficavam louvando, aqueles bajuladores, pessoa que louvava coisas ruins, vícios, se fazendo um louvor para um vício. Então isso não é digno, fazer louvor a vício. Além disso, usavam do poder que tinham para julgar, às vezes até sem conhecimento de causa, e prejudicar as pessoas de boa reputação e pessoas inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes: quais os seus crimes? O condenado, tomando sua palavra de pronto, exclamava: nunca fiz mal algum. Todo o meu prazer era praticar o bem. Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo. Que se pode, pois, exprobar-me? Então ele achava que estava certo, que ele fez tudo certo, estava tudo certinho, ele era bom, ele era justo. Aí Mimos, um dos 3 reis, Mimos, então lhe disse: nenhuma acusação se faz quanto aos homens, porém a estes menos não devia que aos deuses. Então esses não tinham tanta acusação aos homens, mas eles prejudicaram os deuses. Que justiça, pois, é essa de que te vanglorias para com os homens, que nada são? Não faltaste jamais a qualquer dever. Foste virtuoso, é certo, mas só atribuíste essa virtude a ti próprio, esquecendo os deuses que a deram, tudo porque queria gozar do fruto da virtude encerrada em ti mesmo. Então ele fazia tudo, ele era virtuoso, ele era bondoso, mas com ele mesmo, E ele esquecia de agradecer, É o que nós também devemos fazer hoje em dia, Antes da gente pedir alguma coisa a Deus, a gente tem que agradecer o que temos. Estamos passando por uma pandemia. Temos que agradecer pelo que temos, por estarmos vivos, por estarmos passando ilesos ou talvez com poucas sequelas, mas estamos vivos, estamos aqui, então temos que agradecer. Então, nesse caso aqui do conto, ele esquecia que eram os deuses que estavam ajudando, que fizeram com que ele tivesse tudo aquilo, Só pensava nele. Então, continuando aqui, foste a tua divindade. Então, ele se achava o Deus e o próprio, Mas os deuses que tudo fizeram e o fizeram para si, não podem renunciar aos seus direitos. E, pois que quiseste pertencer-te e não a eles, entregar-te-ão a ti mesmo, esquecidos de ti, como deles te esqueceste. Então eles, os deuses, achando que ele quis ser Deus, fazer tudo, então agora entregaram a ti mesmo, entregar-te-ão a ti mesmo, E os deuses esqueceram dele. Continuando, procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração.
Eis-te agora para sempre separado dos homens, os quais querias agradar. Eis-te só contigo. Tu que eras o teu ídolo, fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. Então, a verdadeira virtude, a gente depende de Deus. Nós temos um dom, esse dom foi Deus que nos deu. Então, a gente tem que estar sempre agradecendo por tudo, agradecer por estar vivo, agradecer por ter os pratos. Hoje mesmo eu vi uma mensagem de Chico, ele dizia assim: devemos agradecer por termos pratos sujos para limpar, porque se eles estão sujos é porque tínhamos comida. Então, se a gente tem comida, tem que agradecer por limpar os pratos, porque se você está lavando os pratos, eu sei que às vezes é ruim a gente lavar a louça, mas a gente tem que agradecer por isso, porque se você está lavando, é porque você tinha o que comer. Sujou porque tinha com o que sujar e para comer. Então isso a gente tem que agradecer. Continuando. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida. Não julgando os homens o vício e a virtude senão pelo que lhes agrada ou os incomoda, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Então, como falando dos que julgam sem conhecimento de causa, julgam para satisfazer a si próprio. Então, são cegos, como ele diz aqui. Cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Está julgando por um conhecimento, por um jeito de ser próprio e não pelo o que realmente é. Aqui, uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando muitas vezes o que eles admiram e outras vezes justificando o que condenam. A estas palavras, o filósofo, como ferido por um raio, mal podia suster-se. O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, a coragem, as inclinações generosas, transformavam-se em desespero. A visão do próprio coração inimigo dos deuses promoveu-lhe suplícios. Vê e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade dos preconceitos humanos, os quais buscavam lisonjear em todas as suas ações. Então ele via preconceito, ele via as coisas e ele lisonjeava, ele elogiava, ele achava que estava certo, fazia julgamentos errados. E aí ele está vendo o coração dos deuses como inimigo. Os deuses ficaram inimigos por conta dessas atitudes, dessas ações que ele tinha. Opera-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se lhe revoltasse, como se lhe revolvesse todas as entranhas. Reconhece-se outro, não encontra apoio no coração. A consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora, revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as suas virtudes, que não tiveram por princípio e por fim o culto da divindade, ei-lo perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso, do desprezo. Então ele procurava alívio na sua consciência, já não tinha, a própria consciência dele já estava condenando ele, já estava incriminando ele por tudo que ele fez. As virtudes que ele achava que tinha já não tinha mais. O culto à divindade era a divindade errada. Ele fazia cultos a si próprio, ele se achava um Deus. E agora, a vergonha, o remorso, o desespero aí estava deixando ele consternado. As fúrias não o atormentam, bastando-lhe o terem entregado a si próprio, para que expie pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Então ele estava sendo condenado pelo próprio coração, pela própria consciência dele. Procurando a treva, não pôde encontrá-la, porquanto inoportuna luz o segue por toda parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vingam a verdade que ele desdenhou seguir. Tudo que amava se lhe torna odioso como fonte dos seus males infindáveis. Murmura consigo: ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo, porque jamais amei o verdadeiro e único bem. Todos os meus passos foram treslocados,
A minha sabedoria não passava de loucura. A minha virtude, mas não era que o orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, o meu ídolo. Então, ele caiu, né, na real, como a gente diz, e ele era um louco. Ele só acreditava nele mesmo, a sabedoria era dele mesmo, tudo que ele fazia era por ele mesmo, né? E aí estava sofrendo por isso. Então, ele achou, né, que ele era vítima de um orgulho impiedoso e cego dele mesmo. Ele mesmo era o cego, o orgulhoso. Finalmente reconheceu Telêmaco os reis condenados por abuso de poder. De um lado, vingadora fúria, apresentava-lhes um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios. Aí viam, sem poder desviar os olhos, a vaidade grosseira e ávida de ridículos louvores, a crueldade para com aqueles a quem deveriam ter feito felizes, o temor da verdade, a insensibilidade para com as virtudes, a predileção pelos covardes e aduladores, a falta de aplicação, a inércia, a indolência, a desconfiança ilimitada, o fausto e a magnitude excessivos, calçados sobre a ruína dos povos. Então esses 3 reis também que ele conheceu, né, também fizeram a mesma coisa. Eles achavam, né, que deveriam fazer, tripudiar as pessoas, né? O fausto e a magnificência excessivos calçados sobre a ruína dos povos, a ambição de glórias vãs à custa do sangue dos concidadãos, a fereza, enfim, que procurava a cada dia novas delícias nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes. Então esses reis prejudicavam o povo cada vez mais usando, né, aquilo que eles conheciam, julgando erroneamente, né? Eram ridículos os louvores que eles faziam, né, as grosserias que faziam, sem ter medo da verdade e insensíveis como eram, né, prejudicavam aqueles que eram covardes, que eram aduladores, né, a falta de aplicação da verdade, a inércia, a indolência, a desconfiança ilimitada de todos. Então isto fazia com que eles fossem julgados, estavam sendo julgados e condenados. Continuando, esses reis reviam-se constantemente nesse espelho, achando-se mais monstruosos e horrendos. A própria quimera vencida por Belerofonte, que a hidra de Lerna abatida por Hércules e que o cérebro vomitando por suas 3 goelas um sangue negro e venenoso capaz de empestar todas as raças de mortais que vivem sobre a terra. Então esses 3 reis condenados, né, se viam constantemente monstruosos nesse espelho que eles ficavam olhando, né, como se fosse a própria quimera também, isso do antigo, do grego, né, e Belerofonte também, a hidra Lerna que foi abatida por Hércules, e o cérebro também abatido por Hércules. Tudo isso fazia com que eles e esses 3 reis se viam pior do que isso. De outro lado, outra fúria lhes repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhe dispensavam em vida e mostrava-lhes ainda outro espelho em que se viam tais como a lisonja os pintara. Então as pessoas ficavam lisonjeando e eles se viam no espelho como essa lisonja os pintara, que não era de verdade, era os bajuladores, como diz aqui, né, que enalteciam aquilo, mas era uma coisa errada, uma coisa que não era verdade. Da antítese dos 2 quadros brotavam o suplício do amor próprio. Era para notar que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fulgentes louvores durante a vida. Por isso que os maus são mais temidos que os bons, exigem impudicamente as vis adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Então os poetas, né, puxavam mais isso sobre os maus, eles não versavam tanto sobre os bons.
Nas profundezas dessas trevas, onde só insultos e escárnios padecem, ouvem-se-lhes os gemidos agoniados. Nada os cerca que os não repila, contradiga e confunda em contraste ao que supunham na vida, zombando dos homens convictos de que tudo era feito para servi-los. Então eles zombavam na vida, tudo que os outros faziam era para servir-los, eles zombavam disso, zombavam dos deuses. E aí agora estavam sofrendo, se vendo nesses espelhos. No Tártaro é o fundo do inferno. No Tártaro, entregues a todos os caprichos de certos escravos, estes lhe fazem provar por sua vez a mais cruel servidão. Humilhados dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro. Qual bigorna sob as marteladas dos ciclopes, quando Vulcano as açoroava as fornalhas incandescentes do monte Etna. Assim permanecem mercê das pancadas desses escravos, transformados em verdugos. Então esses escravos ficavam batendo ali na tecla, né? até que eles conseguissem entender o que estavam fazendo, até que eles conseguissem ver como eles estavam errados, o que eles fizeram, por que fizeram isso, de maneira que sempre estavam recebendo ou ouvindo, né, as marteladas, como ele diz aqui, como Vulcano, né, quando ele batia, açoroava as fornalhas incandescentes do Monte Etna. Então, assim, ele permanecia à mercê dessas pancadas dos escravos, como se fossem carrascos. Aí viu Telêmaco pálido, semblantes hediondos e consternados, negra tristeza essa que consome esses criminosos horrorizados por si próprios, sem poderem dela despojar-se como da própria natureza. Não tem outro castigo às suas faltas que não as mesmas faltas. Vêem-se incessantemente na plenitude da sua enormidade, apresentando-lhe sob a forma de espectros horríveis que os perseguem. Procurando eximir-se à sua perseguição, buscam morte mais potente do que a que os separou do corpo. Desesperados, invocam uma morte capaz de extinguir a consciência. Pedem os abismos que os absolvam a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade, que os atormentam, mas continuam votados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará. Então, de tanto sofrer, eles pedem a morte que venha seja mais cruel do que a que tiveram, pede que sejam engolidos por abismo, para não ter mais a voz da consciência, para não ter mais essa tormenta da verdade em cima, para deixarem de sofrer. Na vida espiritual isso é difícil de acontecer, né? Mas eles pedem para deixarem de sofrer. A verdade que teme ver constituir-se em suplício, veem-na, contudo, e só tem olhos para vê-la erguer-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmo, como o raio, sem nada destruir-lhes exteriormente, a penetrar-lhes o âmago das entranhas. Então eles veem tudo aquilo que eles fizeram voltando para eles mesmos, tentando penetrar nas entranhas, como eles dizem aqui, provocando o mesmo sofrimento que eles provocaram a outras pessoas, aqueles a quem eles deveriam ajudar. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários e antigos reis da Líbia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa, quando aquele deve ser o consulo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Então, mais alguns reis, ele viu aqui, também estavam sofrendo porque eles preferiam ficar no prazer, nas delícias da vida, do que fazer alguma coisa em relação ao povo que sofria. Estes reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira. Dizia um ao outro que fora seu filho: não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte
que reparasse os males ocorridos por negligência minha? Um pai falando para o filho. E o filho respondia: ah, desgraçado pai, dizia o filho, foste vós que me perdeste. Foi o vosso exemplo que me inspirou o fausto, o orgulho, a voluptuosidade e a crueldade para com os homens. Vendo-vos governar com tanta incúria, cercado de aduladores infame, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis o que os cavalos e os animais de carga são para aqueles. Isto é, animais que só se consideram enquanto propiciam serviços e comodidades. Então o filho dizendo que ele achava que os homens, os que o serviam, eram como animais, que só prestava para lhe propiciar prazeres e mais nada. Acreditei-o, e foste vós que me fizeste crer, sofrendo agora tantos males por vos haver imitado. A estas recriminações aliavam as mais acerbadas blasfêmias, como que possuídos de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente. Quais notívagos mochos em torno desses reis corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da fereza de seus reis. A ganância insaciável das riquezas, a falsa glória sempre tirânica e a moleza displicente que duplica os sofrimentos sem compreensão de sólidos prazeres. Então esses reis estavam sofrendo aquilo que fizeram, que a vingança do povo, daquilo que ele deixou de fazer com o povo, ou que fez a crueldade que fizeram com os povos, estavam sofrendo. E eles achavam antes que isso era prazer, só que agora estavam pagando por isso. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes dos povos provenientes da dissídia, da observância das leis, eram imputados aos reis, que não devem reinar senão para que as leis exerçam seu ministério. Imputavam-se-lhes também todas as desordens decorrentes do fausto, do luxo e dos demais excessos que impedem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com o desprezo das leis. Então os reis sofriam também por terem incitado os homens a fazer alguma coisa, mandado para a guerra, um brigando com o outro, e isso tudo porque os reis mandavam fazer. Então o rei pagava por tudo aquilo, aquela desordem que ele incitou, que ele fez com que fizesse. Então ele estava pagando por pecados que não foi ele que cometeu, porém foi a mando dele. Sobretudo recaiu o rigor sobre os reis que, ao invés de serem bons e vigilantes pastores do povo, só cuidavam de devastar o rebanho, quais lobos devoradores. O que mais entristeceu Telêmaco, porém, foi ver nesse abismo de treva e mares um grande número de reis, que, tendo um passado na terra pelos melhores, condenaram-se apenas do Tártaro por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome da sua autoridade. Demais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus, tal a sua fraqueza. Não os atemorizava a ignorância da verdade e, assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. Então esses reis sofriam por ter sido mal orientados, por orientarem os seus discípulos a fazerem o mal, por não fazerem o bem. Então o sofrimento deles era mais por isso. Deveriam cuidar do povo, deveriam ajudar o povo e não ajudavam. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Se gostou do nosso vídeo, deixa aí um like, deixa um ok. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Isso ajuda com que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Agradeço a todos e Jesus nos abençoe.